Muito bem, amigos, dando sequência ao nosso estudo, ao nosso projeto Gabaritando Legislação, estamos falando da Lei 11.404, Lei Estadual de Minas Gerais, e a gente entra agora no bloco 9. O bloco 9, pessoal, ele é um bloco importantíssimo. Tem muitas informações chaves que podem cair em prova. Então a gente vai ter que ter muito cuidado e atenção a esse bloco. Eu vou dar uma atenção especial bastante a ele, certo? Mais ainda do que eu dei aos outros blocos até aqui. Então vamos se ligar, vamos prestar bastante atenção no que for visto agora, certo? Vem comigo que a gente vai entender bem. Existem alguns direitos aqui, né, que a gente tem que trabalhar. O título 5 significa que a gente passou já de alguns capítulos, e se nós passamos dos capítulos, nós entramos agora em títulos. O título 5 é a comunicação com o exterior. Isso significa o quê? Que o indivíduo está dentro do sistema prisional, certo? Nós temos um sujeito dentro do sistema prisional e ele vai se comunicar com o exterior, com o ambiente externo, com o ambiente de fora do sistema. Como é que ele vai fazer isso de regra? Ele vai sair pela porta da frente dando tchauzinho de miss? Não. Ele vai se comunicar na forma da lei. A lei traz a forma. E a lei não foge muito às regras legais e constitucionais. Capítulo 1 da correspondência. Vejam que aqui fala os sentenciados. Eu não canso de dizer a vocês que quando fala em sentenciado, é aquele sujeito condenado, com trânsito em julgado. Aquele que já sofreu uma sentença condenatória. Os sentenciados têm direito de enviar e receber correspondência epistolar. São cartas. Ainda existem cartas. Vejam que genial. Ainda existem cartas. Pelo menos no sistema, no universo carcerário, nós ainda temos as cartas, as epístolas, está aqui, e telegráficas, que são, claro, né? Os telegramas, aqui estão, certo? São as cartas e os telegramas. Vejam, pessoal, eles têm direito. Esse direito, ele não vem só da Lei 11.404, ele vem da LEP, da Lei 7.210 de 84, e ele vem também, claro, da Constituição Federal, né? Direito de correspondência é um direito individual. Artigo 130. A correspondência do sentenciado analfabeto. Isso é interessante, o analfabeto, ele não sabe ler e escrever. Então, como é que ele vai fazer gozo do direito à correspondência? Como é que ele vai fazer isso? Pode ser a seu pedido, lida e escrita por funcionário ou visitador indicado. Questão boa para cair em prova, né? Eu gostaria muito de uma questão dessa caindo em prova, porque seria bem fácil, bem tranquila. Se bem que quem estudou bastante prefere questões mais complexas, prefere questões mais complicadas. De qualquer sorte, é importante a gente cuidar essa que está aqui, né? Certo? Lida e escrita por funcionário ou visitador indicado. O que é importante cuidar, pessoal? É importante cuidar que nem todo direito
certo? É absoluto. Vocês já devem ter ouvido isso em algum momento. Nem todo direito é absoluto. O direito à correspondência, ele também não é de todo absoluto. Isso vocês têm que cuidar. Ele não é de todo absoluto. Olha o que diz aqui. Em caso de perigo, para quem? Para a ordem, para evitar tumulto, ou para a segurança do estabelecimento, e aí a segurança dos presos e funcionários. O diretor, cuidado, porque na tua prova pode dizer que é o juiz da execução. É assim que a banca vai jogar contigo. Onde for diretor, ela vai botar juiz. Onde for juiz, ela vai botar diretor. Certo? O diretor deste estabelecimento poderá censurar a correspondência dos sentenciados, respeitados os seus direitos. Aqui está. Quando fala respeitados os seus direitos, aqui quer dizer o seguinte, que neste artigo aqui, censurar quer dizer o seguinte, tu não tem direito a enviar carta, nem receber carta. Mas se tiver carta, não tem direito de violá-la. É vedada constitucionalmente a violação de correspondência. Isso é, inclusive, abuso de autoridade. Cuidem esse ponto, pessoal. Certo? Por isso que diz ali, respeitados os seus direitos. Parágrafo único. A correspondência por telefone será autorizada pelo diretor do estabelecimento por escrito e motivadamente. É possível se corresponder por telefone. Muitas vezes tem um orelhão dentro do estabelecimento prisional, ou dois, mas às vezes tem uma sala própria com um telefone para comunicação também. O que vocês têm que saber é que tem que ter autorização do diretor de forma escrita e que ele diga por quê. Por que ele está autorizando? Esse é o grande segredo do parágrafo único do artigo 131. O grande segredo é esse, que vocês têm que cuidar. Certo? Então, cuidem com tudo isso aqui que está marcado em vermelho, que é a grande chance, a grande sacada que pode cair na tua prova. As visitas. Bom, a gente já falou em blocos anteriores sobre as visitas. Só que agora nós vamos analisar as visitas gerais, as visitas como um todo, as regulamentações. E é esse ponto que poderá mais e ainda marcar presença em prova. Das visitas. As visitas destinam-se a manter os vínculos familiares e sociais do sentenciado e a prepará-lo para a reintegração na sociedade. Pessoal, tem preso que em dia de visita, ele está ali no pátio circulando sozinho, não tem ninguém para visitá-lo. Esse sujeito é mais difícil ele se ressocializar, ele se reintegrar, porque ele não tem ninguém. Ele não tem ninguém. Então, o Estado incentiva as visitas, certo? As visitas da família, as visitas sociais, e aí quando fala em visitas sociais pode ser de ONGs, pode ser de pastorais, de igrejas, e por aí vai, né? Que fazem esse trabalho. E aí, claro, perto da família, no seio social, a chance de se ressocializar
é muito maior, que é o grande objetivo aqui. Parágrafo único. As visitas podem ser vigiadas. Ora, se diz isso, se diz aqui que as visitas podem ser vigiadas, o que a gente tem que entender? Se está dizendo aqui que as visitas podem ser vigiadas, que de regra as visitas não são vigiadas. Concordam comigo? A regra é essa. A regra é que as visitas não são vigiadas. Então, as visitas podem ser vigiadas por razões de tratamento do sentenciado ou de ordem e segurança do estabelecimento. Geralmente, resumindo, periculosidade. Aqui está. Certo? O artigo 133 é a visita de advogado. Todo preso tem direito a um advogado, seja preso provisório, seja preso definitivo. Se ele não tiver um advogado constituído, ele terá um defensor público. As visitas de advogado terão lugar em local reservado, em que as conversas não sejam ouvidas. Costuma-se chamar de parlatório, certo? Nem os agentes penitenciários, o diretor da penitenciária, Ministério Público, o juiz da execução, ninguém ouve. O sigilo entre advogado e preso aqui não pode ser ferido, certo? Cuidem isso. Artigo 134. Não pode ser ouvido o colóquio do sentenciado com o juiz, com o representante do MP, com o funcionário no exercício de suas funções e com os membros da equipe multidisciplinar. Norma impositiva, não pode ser ouvido. Essas conversas são garantidas, certo? Entre eles, e assim tem que ser e tem que ser mantido. Certo? O sentenciado está conversando com o juiz, ninguém vai ouvir. Com o representante do MP, ninguém ouve. Com o funcionário, cuidado, se exercendo suas funções. E com os membros da equipe interdisciplinar. Sigilo é a palavra ideal aqui. Artigo 135. O estabelecimento disporá norma impositiva. Norma impositiva aqui, senhores, de obrigatoriedade. Disporá de anexo, um espaço separado, especialmente adequado para visitas familiares a sentenciado que não possa obter autorização de saída. Existe, pessoal, saída temporária e permissão de saída. São coisas diferentes. Mas preso que tem autorização de saída, sai em visita. Mas quem não tem direito, vai ter um anexo no sistema prisional, no estabelecimento. Então, eu convido vocês a tomarem um cuidado muito grande com este artigo 135. Mas muito grande mesmo, certo? Cuidado. Aqui está a autorização de saída, que é onde nós tínhamos então parado anteriormente. Capítulo 3 das autorizações de saída. Também podem ser conhecidas lá pela LEP, pela Lei 7.210 de 84, como
Permissão de saída. Aqui está. Permissão de saída. Certo? O que fala aqui? Condenado. Condenado. Ok? Condenado. Aí vem uma questão em prova dizendo que só o condenado tem direito à autorização de saída. Isso vai estar certo? Vai estar errado. Por quê? Porque é muito claro ao dizer aqui, os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios. Os dois têm direito à permissão de saída. Certo? Mas vejam, pessoal, é diferente da saída temporária. Vocês vão ver mais para frente, se vier nessa lei, a LEP tem aqui, eu não lembro se tem, da saída temporária. Aqui, a saída temporária, inclusive, é sem escolta. Permissão de saída é diferente. Permissão de saída é para condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto. Por que não fala em aberto? Por que não fala aqui em regime aberto, pessoal? Porque no regime aberto tu já está na rua. Certo? Então é fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão de saída. Isso aqui vocês têm que cuidar. Eu vou colocar uma cor diferente até, pela importância. Mediante escolta. Mediante escolta. Cuidado em relação a isso. Mediante escolta. Nos casos devidamente comprovados de necessidade, e aí nós só temos casos... E aí nós temos casos bem específicos. Tratamento médico e falecimento ou doença grave de cônjuge, companheiro, e aqui entrou o companheiro em virtude do Instituto da União Estável, né? Em virtude do Instituto da União Estável, ascendente, descendente ou irmão. Aqui está. Certo? Cuidem isso. Quem concede isso? A tua prova vai perguntar. Quem é que dá o direito da permissão de saída? Diretor do estabelecimento. A tua prova vai dizer que é o juiz de execução, que tem que fazer uma petição ao juiz de execução penal para que ele conceda a permissão de saída. Vai estar errado. Certo? Vai estar errado. O direito, pessoal, aqui é concedido pelo diretor da penitenciária. Cuidem isso. Quanto tempo o detento pode ficar fora? A permanência do detento fora do estabelecimento penal terá a duração necessária à finalidade da saída. Então, daqui a pouco, pessoal, se é um tratamento médico e ele tem que ficar, por exemplo, 3 meses, 3 meses ele vai ficar fora. Se é o falecimento de uma daquelas pessoas ali, é o tempo, por exemplo, do velório e do enterro. Certo? São exemplos para que vocês possam entender. Na doença grave, é o tempo do tratamento. Isso é desde 2011. Agora nós vamos falar da saída temporária. Então já entendam, permissão de saída é uma coisa, saída temporária é outra. Artigo 137. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto. Então, pessoal, regime semiaberto combina com saída temporária. Não cabe para regime fechado,
Não cabe para regime fechado, não. E não cabe para preso provisório. Esses não têm autorização de saída. Aliás, eles não têm direito à saída temporária. Então, cuidem 137. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, ou seja, sem escolta. Sem escolta. Nos seguintes casos: visitas à família. Se ele não tiver direito, lembrem que tem um anexo no estabelecimento prisional, mas ele pode ter direito à saída temporária. 2. Frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior. Cuidado aqui. A banca vai dizer que é em qualquer estabelecimento. Não. É na comarca do juízo da execução. Cuidem isso. Na comarca do juízo da execução. Está lá. Certo? Participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Bom, isso é bem amplo, né? Isso é bem amplo. E agora, cuidado. Enquanto a permissão de saída é concedida pelo diretor da penitenciária, a autorização de saída será concedida ou revogada por ato motivado do juiz da execução, observado nos artigos 123 a 125 da Lei 7.210. Ou seja, o sujeito tem que voltar e não volta, ele tenta fugir, ele comete falta grave. São situações que comete crime doloso. Tudo isso faz com que seja revogado. Tudo que está em vermelho, destaquem, marquem bem, pois pode marcar presença aí na prova de vocês. Certo? Cuidado, então, em relação a isso. Artigo 138, artigo 138, meus amigos. Ele tem um caput e um parágrafo único. Esse é o nosso slide. Certo? Com base em parecer da equipe multidisciplinar, ou seja, ela vai dar um parecer positivo ou negativo, e como preparação para a liberação, será autorizada, destaquem, marquem aqui, pelo juiz da execução que tenha participado de seu processo de reeducação, a saída do sentenciado que cumpra a pena nos regimes aberto e semiaberto, após cumpridos 6 meses da pena por até 7 dias, limitada ao total de 35 dias por ano. Isso aqui é uma situação diferente da do slide anterior. Isso aqui é um direito adquirido. Certo? Nós temos um indivíduo no regime aberto, que por algum motivo ele não está gozando ainda da sua quase plenitude de liberdade, ou o preso do regime semiaberto. O juiz da execução pode autorizar para a reeducação a saída desse sentenciado, desde que ele tenha cumprido, e esses prazos vocês têm que saber de cor para a prova.
Esses prazos vocês não podem deixar passar. São prazos importantes. Primeiro, tem que ter cumprido 6 meses da pena. Certo? Aí, ele pode ficar por até 7 dias fora. E por ano, são 35 dias. Então, são 3 requisitos. Primeiro, cumulativo. 6 meses da pena já tem que ter sido cumprida. 2, por até 7 dias. Limitada ao total de 35 dias por ano. Está aqui. Cuidem esses detalhes, então, que eles são bastante importantes. Certinho? Parágrafo único. A autorização de saída será concedida ou revogada por ato motivado do juiz de execução. Estamos falando dessa autorização de saída aqui. Seguindo. O artigo 138 ganhou um irmão, né? Ganhou o artigo 138A. 138A. E aqui nós temos também o 139. Vamos ver o que eles dizem. No caso de nascimento de filho ou outro motivo comprovadamente relevante, será autorizada pelo diretor do estabelecimento a saída do sentenciado ou do preso provisório com as medidas de custódia adequadas. Medidas de custódia quer dizer o quê, pessoal? Escolta. Outra coisa que os senhores têm que saber desse artigo 138A, que não podem esquecer para a prova. Quem é que autoriza? A banca vai dizer que é o juiz de execução, mas na verdade quem autoriza é o diretor do estabelecimento. Cuidem isso. Diretor do estabelecimento. É ele quem vai fazer essa regrinha aqui com vocês. Parágrafo único. A autorização de saída será concedida ou revogada por ato motivado, de novo, né? Está aqui, do diretor do estabelecimento. Certo? Aqui, nesse momento, nessas situações, não envolve o juiz de execução. O juiz de execução não está envolvido. Artigo 139. O sentenciado, 1. A vítima, 2. E as respectivas famílias, 3. Contarão com o apoio do Serviço Penitenciário e do Conselho da Comunidade. Serviço Penitenciário é um órgão, Conselho da Comunidade é outro, eles atuam em conjunto, auxiliando essas pessoas. O que está sublinhado e o que está em vermelho aqui, eu gostaria que os senhores lembrassem a título de prova, pois pode cair na prova de vocês. E assim, meus amigos, nós fechamos mais um bloco. Nós fechamos o bloco 9, certo? Falamos de pontos importantíssimos. Se for deixar uma dica desse bloco 9 para vocês, eu quero que vocês memorizem bem e reflitam sobre em que situações o juiz de execução autoriza, em que situações o diretor da penitenciária autoriza, os prazos principalmente também, e a diferença de permissão de saída, certo? Para a saída temporária. Agora é a hora da gente, então, tomar um cafezinho, tomar um chazinho e daqui a uns minutinhos estamos de volta. Aguardo vocês. Valeu. Tchau, tchau.